Uma nova esposa de Samuel Ferreira. Alguém acredita nisso? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer algumas colocações. Dentro das Assembleias de Deus, que é chamada de igreja tradicional, muitos pastores deixaram as suas velhas esposas e se casaram com outras mais novas. Exemplos, se a gente for buscar aí, a gente encontramos um monte. Um deles que provavelmente todo mundo soube foi o caso do pastor Antônio Dionísio, da Assembleia de Deus em Campo Grande. Para vocês terem noção, ele deixou a esposa dele e se casou com uma mais nova que supostamente era amante dele. Para vocês terem noção, o grau de onde a coisa acabou chegando. Dentro dessas situações, é condenável pela Bíblia. Até mesmo na sociedade evangélica, isso é condenável. Para os mais tradicionais, isso acaba sendo um ferimento ao mandamento divino. Segundo a Bíblia, não é proibido casar-se novamente, mas existe aí alguns princípios para que isso aconteça. Um deles, por exemplo, é a questão do adultério. Se a mulher adulterar, o marido tem todo o direito de picar-lhe o pé na bunda e despachar para casa do... Enfim, e vice-versa, a mulher também. Se o homem traiu, ela tem o direito de picar-lhe o pé na bunda dele e casar-se novamente, mediante adultério. Quando morre também é uma outra situação que é permissiva, segundo os ensinamentos bíblicos. Porque o viúvo ele pode contrair novo matrimônio sem ferir o primeiro, sem ser considerado adultério. Porque no caso de uma pessoa que separa da outra, sem esses dois motivos aí que a Bíblia cita, e casar-se novamente, os quatro, se casarem, se o esposo se casar e a mulher se casar, então quem se casa com esses que se divorciaram acaba sendo adúlteros. Olha para vocês verem aí a gravidade da situação quando a separação ela é por motivos banais, sem ser morte ou sem ser adultério. Claro que hoje existem outras questões dentro daquilo que se chama agressão dentro de um relacionamento que já parte para um outro patamar, que enfim, que não vale a pena discutir aqui agora, mas tratando-se do que cita a Bíblia, seria pelo menos esses dois aí na questão do adultério e na viuvez. Samuel Ferreira, eu não tenho nada contra, porque até então ele é viúvo. Se ele contrair novo matrimônio, glória a Deus, porque não é bom que o homem fica só. Não é verdade? Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Porque se ele não consegue ficar só, é bom que se case do que ficar por aí fornicando e fazendo aquilo que não lhe agrada, principalmente para uma liderança religiosa. Tem um comentário de uma seguidora do canal que ela falou justamente isso, dentro dessa questão do falecimento da Bispa Keila e do pastor Samuel Ferreira contrair um novo matrimônio. Eu vou aí ler para vocês esse comentário. Logo aparecerá uma nova esposa e ficará tudo bem. O sol brilhará e as estrelas iluminarão o coração a calma e a bispa será uma doce lembrança que cumpriu seu propósito para com Deus e os homens. Vai passar toda a dor. Bom, é claro que o comentário dessa moça, ela não fere aí a dignidade do bispo Samuel Ferreira. Tanto é que nós fizemos aí uma introdução que dentro de algumas situações isso é permissível. Pode se casar sim, contrair novo matrimônio e seguir a vida até quando Deus assim o permitir. Agora, fica aí uma questão moral, porque ele deu uma entrevista na rádio que ele inaugurou recentemente, falando justamente desse amor a Keila, desse amor eterno. Aquela que se tornou uma mulher de Deus, amiga, companheira, amada, mandava em mim e não deixava ninguém notar. Eu tinha com aquela o melhor relacionamento possível. Éramos absolutamente ligados com o outro. Ela morreu de manhã, morreu sozinha, de uma embolia pulmonar.
Minha filha, quando vai... Minha filha mora no primeiro andar, mora no 26º. Minha filha vai para convidar a mãe para almoçar. Quando abre a porta, dá de conta, ou encontra ela sentada, caída praticamente com a sua cabeça no seu joelho. No dia anterior, nós conversamos e rimos de um assunto, rimos muito. Lá na Umadesp, agora que aconteceu no período de carnaval, ele voltou a fazer esse reforço do amor que ele tinha pela Keila e justamente falando que ele não superou isso daí. Eu estou passando o pior momento da minha vida. Não está sendo fácil. Deus me cortou na metade. E levou a Keila para ele. Não, por favor. Nós tínhamos sonhos, Vou tirar o fone, peraí. projetos. Mas a Bíblia diz que do homem é o sonho, o seu projeto, mas de Deus é a resposta. Nós perdemos a nossa bispa. Eu te confesso que eu ainda não superei isso. Não sei se vou superar. Dói demais procurar ela na cadeira dela e não encontrar. Olha lá. Eu vou começar tudo de novo. Aquela foi. Você não pode imaginar a falta que essa mulher faz. Minha amiga, minha companheira, minha conselheira. Quando eu precisava de oração, eu dobrava o joelho e pedia que ela colocasse a mão sobre a minha cabeça. Ela sempre tinha uma palavra de direção. Eu hoje me sinto fragilizado. E esse choro não é choro de derrotado, não. É choro de quem está na moenda. Então, ou seja, dentro de uma moralidade, de ferir talvez aquilo próprio que ele falou, que se o amor dele é tão grande, como conseguir contrair um outro matrimônio. Então isso é uma questão pessoal entre ele e os familiares, porque muitas pessoas dentro da família estavam tão acostumadas com a presença da mãe no âmbito familiar, que quando tanto a esposa quanto o marido vai contrair novo matrimônio após a viuvez, é claro que os filhos interpelam aí essa decisão e acabam até boicotando. Muitas pessoas acabam não fazendo aquilo que quer justamente pela contrariedade dos familiares. Outros acabam se casando e deixam até mesmo de conversar por familiares, porque é uma situação que é discutida dentro do âmbito familiar, mas decorrente a coisa acaba havendo até uma separação. Então isso é uma questão que se resolve lá dentro. Claro que, como eu disse anteriormente, para mim, eu acredito que ele deveria, porque já que a vida segue em frente, a situação é complicada agora, se tiver aí uma base de apoio, para ele será melhor, já que ele disse que não conseguiu superar ainda essa perda. Então, se tiver uma companheira ao ponto de auxiliar dentro dos momentos difíceis, porque acredito eu que era isso que a Bispa Keila faria, então para ele vai ser até bom aí seguir a vida adiante, não vou nem chamar de muleta, mas ter um apoio, né? Um apoio para sustentá-lo aí nesse momento de dificuldade, porque quem viu ele lá na Umadesp perceberam ele um tanto abatido, andando, se arrastando, até parece que está morrendo na própria vida, e isso não é bom para ninguém.